Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E o objetivo da nossa aula de hoje, espero que ao final dessa videoaula vocês sejam capazes de identificar as características principais dos fungos, tá bom? Antes dessa nossa aula, eu mandei uma mensagem lá no grupo do WhatsApp de vocês, né? Perguntando, questionando vocês, né? Por que quando a gente coloca fermento na massa lá do pão, do bolo, por que faz essa massa crescer? Por que o fermento faz essa massa crescer? O que é que tem? Que substância é essa? O que é que tem dentro do fermento que faz, né, essas massas inchar, crescer, aumentar ali o seu tamanho? Nessa aula de hoje nós vamos aprender, tá certo? Então, vamos lá para o que nos interessa, né? Quem faz parte do grupo dos fungos? Quem é os fungos? Quem são os principais, né? A gente tem como principais representantes, né? Primeiro, nessa imagem aqui, provavelmente vocês, esse aqui é bem conhecido, né? Os cogumelos, vocês já viram, já ouviram falar em algum lugar. Nós temos também esse outro representante aqui, que são as orelhas de pau, conhecidas assim, né? Nós temos os bolores, eu vou deixar a imagem aqui para vocês. E nós temos as leveduras, tá bom? Esses são os 4 tipos principais aí, os representantes, que a gente vai estudar ao longo das nossas aulas de ciências, tá bom? Quais são as características gerais desses fungos? Primeiro, eles são seres vivos. Nosso último conteúdo a gente estava trabalhando com micro-organismos, né? Vírus, e a gente viu que tinha aí um embate entre os cientistas para saber se ele é realmente um vírus ou não. Mas aqui, esse grupo, ele é sim um ser vivo, tá bom? Outra característica principal desse grupo é que eles são heterotróficos. Vale, Ellen, eu não me lembro mais o que é um organismo heterotrófico. E agora? Vamos lá. Organismos heterotróficos são aqueles que eles não conseguem produzir seu próprio alimento, tá bom? E eles precisam se alimentar, ou seja, eles dependem do alimento, né, de outro ser vivo, proveniente de outro ser vivo. Por exemplo, nós somos heterotróficos. Tá? A gente não vai lá no sol igual as plantinhas e realiza fotossíntese, né? A gente precisa se alimentar para poder sobreviver. Os animais, né? O cachorro, o gato, enfim, vários outros animais, né? Eles são heterotróficos, precisam se alimentar para poder sobreviver. Os fungos, eles também são heterotróficos, precisam dos alimentos para a sua sobrevivência. No entanto, eles não se alimentam, né, da mesma forma que um cachorro, que um gato, que a vaca, do mesmo jeito que a gente se alimenta. Eles se alimentam de uma maneira bem diferente, tá bom? Como vai ser essa alimentação dele? Ele vai liberar substâncias em cima do alimento que ele vai ali querer se alimentar, né? Então, ele vai eliminar as substâncias em cima desse alimento. Essas substâncias, elas vão começar a agir, tá? Ela vai começar a digerir o alimento, de forma que vai ficar como se fosse um líquido e depois o fungo, ele absorve esse alimento. Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês, porque eu sei que pode confundir um pouco a cabeça de vocês, né? Liberou a substância, digeriu, degradou, absorveu. Meu Deus, eu não consigo entender esses termos ainda. Eu vou fazer a analogia aqui, mas vocês precisam ter muito cuidado com essa analogia. Eu vou fazer ela aqui só para melhorar aí a compreensão do conteúdo para vocês. Imaginem que o fungo, imaginem que ele cuspisse em cima da comida, vai ficar um pouco nojentinho, mas acho que vai melhorar um pouco a compreensão de vocês. Ele cuspisse ali no alimento e nessa saliva que ele liberou, tivesse algumas substânciazinhas que iam começar a quebrar esse alimento em partículas. A gente faz o quê? A gente pega, né, com a nossa mão, leva o alimento até a boca
E do momento em que o alimento entra na boca até o momento onde ele sai nas fezes, né? Ele vai passar por uma série de processos, vai ter alguns órgãos que vão liberar substâncias para quebrar esse alimento em partículas menores, para ficar melhor do nosso organismo absorver os nutrientes. Então imagine que nessa saliva que ele cuspiu, né, vai ter várias substânciazinhas que vai fazer isso, vai quebrar o alimento em partículas menores para deixar mais fácil de ele absorver os nutrientes. E aí depois ficou ali um líquidozinho, né, uma pasta, e ele pegasse um canudinho e começasse, né, a absorver esse alimento ali, aquele líquido, tá? Por que que eu pedi para vocês terem bastante cuidado com isso? Porque, gente, o fungo ele não tem bracinho para pegar o canudinho, para absorver, ele não tem a boca para cuspir, né, como eu disse. É só uma analogia para ficar melhor para vocês compreenderem, tá bom? Então, muito cuidado aí com essa analogia, certo? Mas espero que tenha ficado mais fácil aí para vocês entenderem. Dando continuidade, então, quando ele faz esse processo, né, de digestão, ele está fazendo a decomposição dos animais, da matéria que está morta. Quando ele faz esse processo de decomposição, ele ajuda, né, na liberação de nutrientes no solo, que esses nutrientes vão ajudar no crescimento das plantas, tá certo? Então, é um processo muito importante aí para o nosso planeta. Quando a gente estava falando lá das teias alimentares, das cadeias alimentares, a gente estudou um pouquinho sobre essa parte, né? Tínhamos os produtores, consumidores e decompositores. Cada um deles é muito importante no nosso planeta. Dando continuidade, então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as leveduras e a fermentação alcoólica. E aí vem a parte onde eu perguntei para vocês, né, o que é que faz com que esse fermento, né, o que tem nele que faz as massas do bolo, do pão, seja lá qual for o tipo de massa, crescer. Pessoal, nesse fermento nós vamos ter um tipo de fungo chamado de levedura, tá? Essas leveduras, elas vão fazer esse procedimento aqui, ó, esse processo chamado de fermentação alcoólica. Como assim, Ellen? Quando tem a massa lá, né, a pessoa faz a massa, coloca todos os ingredientes, o açúcar, a massa, coloca o fermento com as leveduras. Essas leveduras, elas vão pegar o açúcar dessa massa, vai pegar o açúcar e vai transformar ele em gás carbônico e álcool, tá certo? Então, ó, o que faz aí a massa crescer? Vai ser o fermento, porque no fermento vai ter as leveduras que vão fazer o processo de fermentação alcoólica. Esse processo, como é? Ela pega o açúcar e transforma em gás carbônico e álcool, tá bom? Esse gás carbônico, né, ele vai deixar lá esperando um pouco, né? Então ele vai formar algumas bolhas. Essas bolhas, quando o pão ele vai para o forno, essas bolhas elas começam a crescer, começam a inchar. E assim, por isso, né, quando essas bolhas crescem, assim faz com que a massa do pão, do bolo ou qualquer outro tipo de massa, elas cresçam, tá certo? Ellen, o gás carbônico faz isso aí. E o álcool? Quer dizer que no meu pão tem álcool? Não, pessoal, não se preocupem, não tem o álcool, tá bom? O álcool, ele é evaporado. Outra aplicação desse procedimento aqui é, por exemplo, no etanol, no álcool, tá? Dos combustíveis pro carro, pra moto, quando a pessoa vai no posto de gasolina, né? Tem a gasolina e tem o álcool. Aquele álcool lá é o etanol. Esse etanol, a gente consegue ele a partir desse processo de fermentação alcoólica, tá bom? As leveduras agindo, só que no caso eles vão pegar o açúcar, né? É da cana de açúcar. Então, lá nas indústrias, eles colocam lá a cana de açúcar, colocam as leveduras lá, né? E essas leveduras vão fazer o processo de fermentação alcoólica, pegando o açúcar que vai estar presente lá na cana de açúcar e transformando esse açúcar da cana de açúcar em gás carbônico e álcool.
E aí esse álcool, né, ele vai ter diversas utilidades. Ele vai estar lá nos combustíveis, vai ter o álcool que é utilizado no nosso dia a dia. E também esse álcool, ele é utilizado nas cervejas, tá bom? Nos drinks, aí nas bebidas alcoólicas, tá? Então, gente, espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje. Essa é a parte principal dos fungos. Na nossa próxima aula, a gente vai aprender, então, sobre os bolores e os demais, tá bom?